Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana Parreira e hoje eu vim falar sobre gamificação. O que é gamificação? A gente pode conceituar a gamificação como a aplicação de técnicas e elementos de jogo em situações que são do mundo real, com o objetivo de promover a motivação. Então, quando a gente gamifica uma situação, um sistema, um ambiente de trabalho, uma atividade, uma aula, na verdade a gente está aplicando ali técnicas e elementos de jogo em situações que originalmente não são de jogo. E qual é o objetivo? É capturar cada vez mais a motivação, é disparar cada vez mais, desencadear motivação nas pessoas que vão interagir com a situação, com o ambiente de trabalho, com a atividade, com a aula, com o que quer que seja que estiver sendo gamificado. Bom, então o foco, na verdade, quando a gente trabalha o assunto gamificação, a gente, na verdade, está falando de motivação. Nós temos vários modelos, tá, de gamificação que já foram criados, já foram projetados para tentar explicar um pouquinho como é esse processo. Eu escolhi trazer hoje um modelo que se chama Octálises. Ele foi criado pelo Yu Kai-shao, que é um taiwanês americano. O Yu Kai-shao, ele criou essa proposta de gamificação do Octálises pensando em 8 core drives. É o termo original que ele utiliza e aqui para essa apresentação eu estou substituindo por conta própria esses core drives pelo termo gatilhos de motivação. Então eu vou tentar explicar para vocês esses 8 gatilhos de motivação, mas vocês já sabem que originalmente eles são definidos como core drives. O que significa então core drives? E por que eu assemelhei com gatilhos de motivação? Na verdade, core drive é como se fosse um núcleo, né? Uma dimensão ou uma parte de alguma coisa, tá? Que vai conduzir a alguma outra situação. E aqui, para nós, em português, eu achei que o termo gatilhos de motivação, ele elucida bem essa intenção de disparar em alguém, de provocar em alguém alguma sensação. Bom, o Yu Kai-shao escolheu então uma forma geométrica, né, o octógono, justamente para mostrar que esse octógono ele pode servir de ferramenta de análise. Daí o nome original do framework, né, que é octálises. Então é uma mistura aí dos dois termos. Eu trouxe aqui então um octógono e vou explicar rapidamente um pouquinho de cada um desses 8 gatilhos de motivação. O gatilho de motivação número 1, o termo original para ele é Epic Meaning and Calling. A tradução mais utilizada que eu tenho percebido é sentido épico e chamado. Porém, pode ser que você vai entender, você vai encontrar na internet como significado e chamado, algo do tipo. Mas a gente está tratando desse mesmo core drive. Nesse gatilho de motivação número 1, a sensação que é disparada em nós é a sensação de que nós fomos escolhidos para desempenhar determinado papel, de que a gente foi selecionado, a gente foi chamado para contribuir em prol de alguma causa, para realizar determinada ação. É essa sensação que é disparada dentro da gente. Então, por exemplo, a gente consegue ver um pouquinho de sentido épico e chamado lá no Senhor dos Anéis, em filmes desse tipo. Nós temos um escolhido que ele foi, dentre tantas pessoas, ele foi eleito para ser o guardião de um artefato sagrado, algo do tipo. Então, ele foi o escolhido. Depende dele contribuir para uma causa maior. Então, tá aí essa sensação que é disparada do tipo, eu fui chamado para isso, eu preciso contribuir com isso. Outro exemplo, a gente tem no Wikipedia, né? Não sei se vocês sabem, mas as pessoas que contribuem para que o Wikipedia continue, elas não ganham nada financeiramente falando. Elas apenas são também motivadas pelo sentido épico e chamado. É aquela sensação de que eu preciso contribuir para que o conhecimento continue. Ele não pode acabar. Então, tem gente que passa horas e horas, tem grupos de trabalho, que passam horas e horas do seu dia contribuindo para os conhecimentos no Wikipédia permanecerem cada vez mais firmes e fortes e atualizados. Então tá aí o Epic Meaning and Calling, tá? Esse é o primeiro core drive. O segundo core drive, ou o segundo gatilho de motivação, ele é chamado de desenvolvimento e conquista.
O termo original também pode ser traduzido como desenvolvimento e realização, tá? Depende aí de quem, de onde você está buscando a informação, mas todos dizem respeito ao mesmo gatilho de motivação. Nesse core drive, o que nós temos? A sensação de progresso, a sensação de estar realizando alguma coisa. Então, uma simples barrinha de progresso que a gente tem num formulário que seja, onde a gente está preenchendo as partes, aquela barrinha consegue trazer para nós uma sensação de que eu estou progredindo naquela ação. Então, é um exemplo bem simples. Além disso, é o que mais a gente tem em jogos, né? São, por exemplo, aquelas moedinhas que a gente vai pegando e vai totalizando um certo número de pontos por conta delas. A gente sabe que tem um objetivo maior, só que a gente tem objetivos menores que eu vou conseguindo atingir ao longo de um tempo, de uma duração de tempo. Está aí o núcleo central de pensamento do desenvolvimento e conquista. Além disso, esse gatilho ele vai explorar na gente a nossa habilidade de continuar desenvolvendo as nossas potencialidades. Então, desenvolver habilidades ou até mesmo superar desafios são gatilhos, são técnicas que estão dentro desse gatilho de motivação, desenvolvimento e conquista, tá? A palavra desafio, inclusive, ela é muito importante quando a gente trata do gatilho número 2, porque no desenvolvimento e conquista, a gente vai motivar a pessoa sempre através da ideia de que ela pode mais. Então, continua progredindo porque você pode mais, certo? Essa é a ideia do gatilho de motivação número 2. Bom, o terceiro gatilho de motivação, ele é chamado de empoderamento da criatividade e feedback. Esse gatilho trabalha em nós, ele busca desencadear em nós um processo criativo em que a gente é motivado a tentar diferentes combinações, diferentes alternativas, a colocar a nossa criatividade em prática para resolver certa ação, determinada situação e assim por diante, tá? A gente vai, nesse gatilho de motivação, a gente vai sendo motivado a conseguir alcançar diferentes possibilidades. E aí, através dessas diferentes possibilidades, a gente realiza determinada ação e é recompensado por isso. Simplesmente porque a gente colocou a nossa cachola para funcionar. A gente colocou a nossa criatividade em prática e a gente recebe o feedback por isso. Jogos, por exemplo, como Minecraft, trabalham muito com o empoderamento da criatividade e feedback. Por quê? São jogos conhecidos como sandbox, né? Mas é um assunto para uma outra videoaula. Para agora, só para a gente localizar por que no Minecraft se trabalha empoderamento da criatividade e feedback. É um jogo onde você pode construir qualquer coisa. Você simplesmente cai num mundo, nasce num mundo, e ali, dependendo do modo de jogo que você estiver escolhendo, você pode criar desde uma casa até uma cidade inteira, por exemplo. Então, você coloca a sua criatividade, vai fazendo as combinações de matérias-primas lá dentro, e essas combinações, esse teu processo criativo, ele faz com que você realize coisas dentro do jogo. Essa realização pela criatividade é o feedback que está colocado aí no gatilho de motivação número 3. O quarto gatilho de motivação, chamado posse e propriedade, ele explora em nós a necessidade que a gente tem, meio que natural, de possuir alguma coisa, de ter propriedade sobre alguma coisa. E além disso, ele também explora em nós essa necessidade que quando temos alguma coisa, a gente quer melhorar essa coisa. Então é essa sensação, essa necessidade que temos de acumular, de colecionar coisas, ou até de personalizar as coisas, de dar a nossa cara para aquilo ali. Então, por exemplo, se a gente for pensar no Kinder Ovo, né? A gente mais comprava o Kinder Ovo pelo brinquedinho que estava dentro do que pelo Kinder Ovo em si, pelo chocolate em si, né? O valor também não compensava se fosse só pelo chocolate em si. Então aí você pensa, para que eu ficava colecionando Kinder Ovo? É aquela necessidade natural que a gente tem de acumular, de colecionar certas coisas. Então, essas sensações são exploradas aí nesse gatilho de motivação número 4, posse e propriedade. O quinto gatilho de motivação é chamado de influência social. Ele explora na gente elementos sociais que nós, dos quais somos constituídos. Esses elementos sociais, eles nos impulsionam,
eles vão brincar com certas necessidades sociais que a gente tem. Por exemplo, a necessidade de ser aceito, né? A necessidade de estar na companhia de outras pessoas, a necessidade de influenciar pessoas e também de sermos influenciados por por esse meio social onde a gente vive. É nesse gatilho de motivação, inclusive, que está muito em jogo aquela necessidade natural que certas pessoas têm de competir, né? Normalmente a gente fala que todos nós somos competitivos, mas em alguns isso é mais aguçado, né? Então, esse gatilho de motivação ele vai brincar muito com essa necessidade de competição ou da gente se embasar numa outra pessoa para a gente ter ela como referência, né? Então, é essa questão de influenciar também. Muito interessante esse gatilho de motivação. O sexto gatilho de motivação, chamado de escassez e impaciência, ele vai explorar na gente o nosso desejo por ter alguma coisa que não está disponível para nós no momento em que a gente deseja. Então, ele trabalha justamente com essas sensações de impaciência, ansiedade, que são geradas dentro de nós quando a gente quer alguma coisa e essa coisa não está ali para nós no momento. Além disso, ele também vai trabalhar com a gente, vai nos motivar, trabalhando no nosso desejo de querer alguma coisa simplesmente porque aquela coisa é rara, ou é exclusiva, ou é muito incomum. E aí, quanto mais incomum, mais rara mais eu vou desejar ter aquela coisa. Então, esse jogo de sensações também está disponível de bandeja aí nesse gatilho de motivação. O sétimo gatilho de motivação, chamado de imprevisibilidade e curiosidade, ele vai explorar dentro da gente a nossa necessidade de realizar alguma ação simplesmente porque a gente não sabe o que vai acontecer dali em diante. Então, o ponto central desse gatilho de motivação é disparar a nossa curiosidade natural por explorar, por conhecer algo que é novo, por lidar com situações que têm ali o elemento da imprevisibilidade e por também contar com a sorte no meio de determinada ação. Então, essa, por exemplo, é a alavanca principal, é o gatilho que está mais em jogo em situações de jogo, de aposta, de vícios até, né, de pessoas que têm tanto prazer em apostar que isso acaba se tornando um vício. É esse gatilho de motivação que está ali como a alavanca principal. O oitavo e último gatilho do framework Octalysis, ele se chama perda e negação. E ele trabalha dentro de nós com aquele medo que a gente tem de perder alguma coisa que a gente já conquistou ou de que coisas indesejáveis venham a acontecer, coisas que não estejam, por exemplo, no nosso controle. Então, um clássico exemplo disso são aquelas ofertas temporárias que a gente recebe por e-mail, no WhatsApp, das mais variadas formas, que dizem o seguinte: olha, essa oferta é válida somente nas próximas 3 horas. Então, vai trabalhar dentro da gente aquele medo de perder essa oportunidade. Às vezes a gente é motivado a fazer aquela aquisição, aquela compra, mais pela necessidade de não perder a oportunidade do que pelo produto em si. Então, é isso que está como a alavanca principal desse oitavo gatilho de motivação.